O diretor do filme Não Olhe Pra Cima, o Adam McKay, chegou na voadora no Bolsonaro e no governo dele. O que aconteceu? Eu vou explicar para vocês aqui e depois de falar um pouquinho sobre interpretação, né? Porque o ministro Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, ele publicou um artigo no jornal O Globo, um artigo de opinião intitulado Na eleição, olhe para cima, pense no dia seguinte. E que basicamente é um artigo negacionista político. É um artigo não apenas negacionista da ciência, mas da realidade, né? Nesse texto aqui, o Ciro Nogueira mostra como se o Brasil fosse uma maravilha hoje. Como se a economia fosse pujante, como se os brasileiros estivessem empregados, como se você estivesse comprando carne e fazendo churrasquinho todo dia. Como se o Bolsonaro houvesse enfrentado de maneira razoável, racional, estratégica, a crise sanitária da pandemia. Como se não houvesse nenhum problema, na verdade, no governo Bolsonaro. E o problema fosse agora a possibilidade do PT ganhar as eleições. Então ele pede aqui para que os eleitores olhem para cima e vejam os riscos do perigo do PT voltar ao poder. E daí esse texto aí ele foi encaminhado para o Adam McKay, foi encaminhado para o diretor do filme, Não Olhe Para Cima, e ele respondeu. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso e depois falar um pouquinho sobre interpretação. Mas antes disso, já curta esse vídeo aqui, deixa aqui embaixo seu comentário dando um bom dia e também se inscreva no canal porque a gente cumpriu a meta agora recentemente, ontem, de 700 mil inscritos. Então vamos seguir agora adiante. Vamos para 800 mil inscritos agora esse ano, vamos tentar. E daí o que o Adam McKay falou aqui, né? Teve aqui uma conta no Twitter que falou sobre isso, né? Que o Ciro Nogueira comparou o filme Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, com o governo Bolsonaro, no sentido positivo, né? Que o governo Bolsonaro é um governo crítico, não é negacionista. E daí o Adam McKay escreveu aqui, olha, só para ser claro, então ele tem que ser óbvio, né? Tem que ser evidente, porque, sinceramente, os bolsonaristas não compreendem nem quando é óbvio, mas só para ser claro, Bolsonaro definitivamente diria para as pessoas não olharem para cima, sem dúvida. Daí, hashtag Don't Look Up, e o meteoro vindo. Então aqui, diretor do filme, diretor do Não Olhe Pra Cima, que é um filme crítico do negacionismo, né? Eu falei aqui em 2 vídeos sobre esse filme, que é um filme que critica o negacionismo da ciência. No filme é um meteoro vindo pra Terra, mas o pano de fundo é o aquecimento global. E daí ele fala que, olha, pra ser claro, o governo Bolsonaro é negacionista. O governo Bolsonaro representa aquilo que eu tô mostrando no filme. O governo Bolsonaro não é tão diferente do Trump. E daí eu quero pegar esse gancho, como eu falei, para falar sobre interpretação. Porque, assim, quando esse filme foi lançado, muitas interpretações apareceram por aí, comparações entre personagens e pessoas reais, fizeram comparação com o Átila, né, o personagem do DiCaprio, comparação com a Natália Pasternak, com o personagem da Jennifer Lawrence, fizeram várias comparações ali entre a personagem do Meryl Streep, a presidente dos Estados Unidos, com o Bolsonaro, fizeram inúmeras comparações e algumas são mais razoáveis do que outras, né? Algumas fazem mais sentido do que outras, mas houve comparações esdrúxulas. Inclusive eu falei aqui sobre a comparação feita pela Mamãe Falei, né, o Arthur Duval, comparando o personagem de DiCaprio com a Janaína Pascoal. Tipo, de onde o cara tira isso? De onde ele tira isso? Inclusive, até recomendo que vocês vejam um vídeo do Pirula, no qual ele analisa também esse filme, compartilha algumas considerações sobre o filme, e ele faz as comparações também entre personagens e personalidades reais que ele acha que faz mais sentido. Vale assistir porque é bem legal o vídeo do Pirula, bem, tem a duração de um Pirula, e também ele fala um pouco sobre a questão ambiental, né, a questão climática e como isso é uma crise, de fato. É um assunto que eu não abordo aqui, mas realmente é algo a se preocupar. E é a questão do filme, como eu falei, né? É o pano de fundo da produção desse filme. E daí essa questão da interpretação era algo que eu queria ter abordado antes, mas acabou passando e ficou por aí o tema no meio do caminho, mas eu quero aproveitar hoje, porque quando eu falei, né, sobre o filme, o que ele pretendia dizer, qual era a intenção por trás do filme, qual era o objetivo do Adam McKay e do DiCaprio, que ajudou a escrever o roteiro do filme, quando eu falei sobre isso, algumas pessoas bolsonaristas, possivelmente, ou MBListas, né, fãs do Mamãe Falei, vieram dizer aqui pra mim que a interpretação ela é subjetiva, a interpretação ela é individual, então assim, não tem interpretação correta ou errada, que cada um entende do modo como quiser. E daí a gente entra num problema, porque na verdade os limites da interpretação eles são estabelecidos pelo próprio texto. E aqui quando eu falo texto, me refiro a qualquer tipo de comunicação. Então sim, eu falo texto porque a gente vai trabalhar mais sobre a questão textual, porque dá muito mais margem de interpretação do que um filme, mas o limite é dado pelo texto, pela obra. Então sim, os limites de interpretação do filme Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, eles são dados pelo filme.
O filme fala sobre negacionismo da ciência. Então, assim, quem são as pessoas que negam a ciência? Quem são as pessoas que, apesar de evidências, apesar de perigos imediatos, apesar de riscos à saúde, por exemplo, a pandemia, quem são as pessoas que negaram a pandemia, que negaram medidas de combate à pandemia, que negaram a vacina, que negaram a ciência? Quem foram as pessoas? Foram os bolsonaristas ou foi a oposição ao Bolsonaro? Quem fez isso? Então você olha a realidade, observa a realidade e você identifica. No caso da questão ambiental climática, quem são as pessoas que negam a questão climática nos Estados Unidos, por exemplo? Quais são os políticos? Quais são as personalidades? Quais são as figuras públicas que fazem isso? E quem está tentando enfrentar essa calamidade ambiental? Quem está fazendo isso? E daí você olha para a realidade e compara. Então, nesse sentido, os limites de interpretação do filme são dados pelo próprio filme. O filme está dizendo, eu vim falar sobre isso aqui. O filme não é uma história de amor. O filme não é um filme de terror, embora o cenário apocalíptico possa parecer terror para alguns. Esse não é um filme infantil. É um filme de ficção científica, em parte, de comédia satírica, que trabalha a questão da negação da ciência. Então esse é o limite estabelecido pelo filme. E é claro que você tem produções que são muito mais delimitadas em termos de sentido, em termos de interpretação, do que outras. Você não pode entender o filme Frozen, por exemplo, como uma crítica ao capitalismo ocidental. Não é. Você não pode entender o filme Frozen como uma crítica ao cristianismo. Não é. É um filme sobre a relação entre duas irmãs e sobre as pressões que existem sobre as mulheres. Podemos pensar desse modo, inclusive. Já extrapolando um pouquinho já os limites do próprio filme, mas a gente pode entender sim. Então, a história delimita os seus próprios limites. E isso vale para qualquer texto. E daí há uma questão, né, que é uma questão da comunicação, da própria comunicação. Porque o sentido ele é dado, inicialmente, por quem enuncia alguma coisa. Então, assim, vamos pensar aqui o escritor de um texto, o escritor de um livro, ou um diretor de cinema, ou um roteirista, ou alguém que fala alguma coisa. Ele fala aquela coisa, ele enuncia aquela coisa, ele produz aquele texto, e ele tem em mente alguma coisa. Ele tem um sentido em mente. E daí, do outro lado, você tem o receptor dessa informação, né? A pessoa que ouve aquilo. E ela também tem o seu horizonte de sentidos. Então aqui eu quero mencionar dois filmes que eu assisti recentemente. Um deles se chama Mãe, dirigido pelo Darren Aronofsky, e o outro que eu assisti essa semana, que se chama Tudo Acaba Agora, que é de roteiro do Charlie Kaufman. São dois filmes muito abertos. Eles não fazem esforço para delimitar a interpretação. Eles são muito abrangentes em termos de interpretação. O Mãe, por exemplo, você tem a história de um casal numa casa isolada, no meio do mato, no meio do nada, isolados, e de repente começam a chegar pessoas, né? Pessoas nessa casa. Começam a entrar nessa casa e começam a mudar o ritmo da casa. E daí o personagem interpretado pelo Javier Bardem, ele é um escritor, não é um poeta, ele quer escrever um texto, e ele está em crise criativa, e na medida que começa a ver essas pessoas, ele começa a se empolgar e começa a escrever. E a esposa, interpretada pela Jennifer Lawrence também, né, que está no filme Don't Look Up, a Jennifer Lawrence, ela tem uma reação negativa com essas pessoas que vão invadindo a casa, né, que vão chegando e vão tomando a casa dela. O filme, na medida que vai avançando, é uma clara analogia à narrativa bíblica. Pode ser um pouco confuso inicialmente, mas na medida que você vai assistindo, vai ficando mais claro isso. E vai progredindo em relação ao texto da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Quem não tem essa carga de compreensão do cristianismo ou da leitura da Bíblia, vai ficar perdido. Porque o filme não tem uma coerência muito lógica, assim, não tem uma progressão muito lógica. São cenas que vão se seguindo, pessoas chegando, tomando conta da casa, uma zona, uma bagunça. Então o filme é intencionalmente caótico e desconjuntado, mas existe uma base que é a história bíblica. Inclusive, por exemplo, só para ter uma noção, eu assisti esse filme e fui conversar com uns amigos nossos aqui, e uma das nossas amigas aqui, ela teve uma formação que não era religiosa, os pais não eram religiosos, e ela não sabe a história da Bíblia. Ela conhece uma história ou outra da Bíblia. E daí ela assistiu esse filme e ela não entendeu a história. Ela não compreendeu do que se tratava. E daí quando eu falei para ela que estava relacionado diretamente à Bíblia, ela, nossa, olha só. Se você pegar, por exemplo, um espectador chinês, China, hoje, né, alguém cresceu num país comunista e que não tem formação religiosa. Se esse chinês assistir o filme do Aronofsky, ele vai abrir outros sentidos ou vai ter dificuldade para compreender o sentido original do Aronofsky. Ele vai abrir outras camadas de sentido. Ele vai abrir outras interpretações sobre aquele texto, sobre aquela obra, sobre aquele filme. E outro caso que eu mencionei, né, que foi recente, que é o filme Tudo Acaba Agora, com o roteiro do Charlie Kaufman, que é um roteirista que sempre tem, sabe, ideias meio esquisitas, ele sempre escreve um roteiro que, sabe, tem algum elemento ali meio que surrealista, muitas vezes, e o filme também abre muitas interpretações. Cada um que assistir aquele filme vai tirar conclusões diferentes sobre a história. Cada um que vê aquele filme ali vai parar e ficar pensando, o que isso quer dizer? O que ele queria falar nessa história?
O que eu extraí disso? Então, o limite é dado pelo texto, pela obra, pelo filme. Tem filmes que são abertos, tem filmes que são abrangentes e que permitem livre interpretação, e tem filmes que não permitem isso. O caso de Não Olhe para Cima, ele é muito delimitado. Ele fala do mundo contemporâneo, fala de hoje, das redes sociais, do negacionismo, da manipulação da informação, da classe política gananciosa que manipula o seu eleitorado. É muito delimitado o horizonte de interpretação do filme. E daí eu falo pessoalmente, né, sobre como eu escrevo. Né? Eu gosto de deixar o sentido aberto. Eu gosto de fazer isso. Há textos meus que são muito mais fechadinhos, né, em termos de interpretação, e há textos meus que são muito mais abrangentes. Então, por exemplo, esse aqui, Um Cego em Buenos Aires, um romance meu. Nesse livro, os personagens não têm nome. O único personagem que tem nome é o cachorro. Todos os demais personagens não têm nome. É a vizinha do andar abaixo, é a esposa do personagem, é o irmão do personagem, é a cunhada do personagem. Eles não têm nomes. Os personagens não têm nomes. E eu fiz isso intencionalmente. Porque quando eu escrevo, eu raramente, quem já leu meus textos sabe disso, eu raramente descrevo os personagens, como eles são fisicamente, eu raramente faço isso, raramente. E eu raramente descrevo os cenários, como é o ambiente. Eu raramente faço isso, porque eu quero que vocês preencham essa lacuna. Eu quero que vocês criem esse universo. É claro que quando eu escrevo, quando eu produzo o texto, eu tenho em mente como é a cara do personagem, como ele se comporta, como ele é, né, como é o ambiente no qual ele está. Eu tenho na minha mente isso, mas eu quero que vocês imaginem esses personagens. Ou, por exemplo, um outro texto meu que se chama O Homem Pós-Histórico, que é um romance apocalíptico, né? O mundo acabou e o personagem está vivendo no mundo que retornou à Idade da Pedra. E esse personagem não tem nome também. É o homem. E aqui eu trabalho nesse texto com arquétipos. Então, assim, tem o homem, a mulher, o ancião, o pai, a mãe, a criança, o outro. São personagens arquetípicos. E eu quero que vocês preencham essa lacuna. Eu quero que vocês imaginem como eles são. Eu quero que vocês, sabe, deem a carne para esse esqueleto. Porque é o modo como eu gosto de escrever. É o modo como eu gosto de me comunicar na ficção. Aqui no YouTube são outros 500. Aqui no YouTube eu quero que vocês compreendam muito bem o que eu estou falando. Eu quero deixar muito claro o que eu estou dizendo. Eu não quero deixar lacuna, eu não quero deixar margem para interpretação. Eu não quero deixar margem para ficar vago, ambíguo e alguém tentar distorcer aquilo que eu disse. Eu quero que vocês compreendam exatamente o que eu estou falando. Mas na ficção, no texto literário, eu gosto da ambiguidade. Eu gosto de dar margem para interpretação. E se você quiser imaginar um personagem como um homem negro, você pode imaginar. Se você quiser imaginá-lo como um árabe, você pode imaginar. Se você quiser imaginá-lo como um chinês, você pode imaginar. Isso não está delimitado no texto. Embora tenha uma vez que eu tenha ouvido uma frase, eu não sei quem falou isso, mas que diz o seguinte: se num texto, né, literário não houver menção à raça, não houver menção à questão racial, o personagem é branco. Porque certamente um homem negro ou uma mulher negra tem que lidar com a questão racial diariamente. É interessante, é um ponto interessante. Aí eu quero saber de você o que você pensa sobre esse assunto, né? Se você concorda com isso. Se num texto literário não houver menção entendida do personagem que é um personagem branco. O que você acha aí? Mas só repito aqui, o limite da interpretação ele é dado no texto. Há textos que são mais ambíguos, que dão margem para interpretação, e há textos que não são ambíguos, que são específicos, que mostram-se, olha, é isso que eu quero dizer e não há margem para fora disso. E aí há outro ponto que vale mencionar também para encerrar esse vídeo, é que, por exemplo, você tem um texto do Platão, um texto, sabe, da Grécia Antiga, 2.500 anos atrás. Daí tem uma frase ambígua do Platão ali. A gente é obrigado a interpretar aquela frase. A gente é obrigado a tentar, sabe, especular o que o Platão queria dizer nesse trecho. A gente não tem como consultar o Platão e perguntar para ele: Platão, o que você quis dizer aqui? Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso com Nietzsche, não tem como fazer isso com Aristóteles, não tem como fazer isso com Descartes ou com outros pensadores, com outros escritores. Não tem como perguntar para Bukowski o que ele queria dizer quando escreveu aquele texto. Não tem como, eles morreram já. Não há como a gente abrir aquele sentido, a não ser que o autor tenha explicado aquele sentido. Você tem na Bíblia, por exemplo, alguns casos no qual Jesus conta uma parábola para os seus discípulos, fala lá sobre, sabe, um pescador que pega um peixe pequeno e joga para o mar de novo, e pega um peixe grande depois. E daí os discípulos não compreendem o que Jesus dizia por parábolas. E daí os discípulos chegam para ele e falam assim: Jesus, mas o que quer dizer isso? O que você quis dizer com essa parábola? E Jesus vai e explica para eles. Porque aquela parábola, embora tenha um sentido, sabe, ambíguo, aberto, que fala mais para o coração do que para a razão, os discípulos queriam entender o que de fato Jesus dizia. E daí Jesus vai e explica a parábola. Quer dizer isso. Quer dizer exatamente isso aqui. E daí tem situações que são curiosas, porque assim, o autor está vivo ainda. Acontece comigo isso, por exemplo. Eu escrevo uma coisa, sei lá, na internet, e daí as pessoas começam a especular o que eu queria dizer.
Me pergunte, o que você quer dizer com isso? Geralmente é aquilo que eu disse mesmo. Mas quando o autor está vivo, a gente tem a possibilidade de perguntar para ele o que você quis dizer com isso? O que você, sabe, quis significar com essa fala sua? Que é o caso do McKay. O diretor do filme vai lá e fala assim, olha, o filme é uma crítica a figuras políticas como o Bolsonaro. Aqui, olha, eu estou explicando o filme para você. O filme quer dizer isso. Então, se há oportunidade de você esclarecer com quem enunciou uma fala, aqui não falo só de figuras públicas, não. Se você está numa conversa com alguém e a pessoa disse uma coisa ambígua para você, disse uma coisa confusa, algo meio abstrato que você não compreendeu, pergunte, o que você quer dizer com isso? Esse é um modo de refinar a comunicação, inclusive. Esse é um modo de você evitar mal-entendidos. Esse é um modo de você evitar, sabe, subentendidos que não estão implícitos naquilo que a pessoa disse. Ah, eu acho que ele quis dizer isso. Pergunta para ele, o que você quer dizer? Isso vale para relacionamentos, inclusive. Isso vale para amigos, vale para casais. Pergunte para a pessoa, o que você quer dizer com isso aqui? Me explique, não entendi. Como eu falei, na comunicação literária, eu acho que eu tenho todo o direito de ser ambíguo, de abrir os sentidos, de deixar margem para interpretação. Mas quando eu falo sobre conhecimento, sobre política, eu não quero dar margem para interpretação. Eu quero que vocês entendam aquilo que eu estou dizendo. Por isso que eu reforço aqui que é importante a gente falar de maneira clara com as pessoas. Sem jargões acadêmicos, né, textos difíceis que dão margem para, sabe, olha só como ele é cabeçudo, olha como essa pessoa é inteligente. Não, fale diretamente, explique as coisas para as pessoas. Porque é o que falta. As pessoas não entendem as coisas. As pessoas pegam um filme como Não Olhe Pra Cima e entendem coisas absurdas. Daí é obrigado o diretor a vir explicar para as pessoas. É o ponto que chegamos. Mas quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre interpretação, sobre compreensão dos sentidos das coisas, subentendidos, ou distorções, né? Porque as pessoas distorcem também. Propositalmente, elas vão lá e distorcem o que o outro disse para manipular a informação. Me diga o que vocês pensam, deixe aqui embaixo seu comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, turma do canal do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Todos os anos eu faço um encontro no começo do ano chamado Mapa da Mina. É um encontro onde eu pego e faço um resumo dos principais relatórios que leem a economia do Brasil e do mundo. Relatórios do CDE, da ONU, do FMI, do Banco Mundial, do Banco Central. E aí explico para as pessoas de uma maneira super detalhada, com vários gráficos, o que está acontecendo e faço minhas previsões para a economia e para os investimentos ao longo do ano. Ao longo dos últimos anos a gente tem acertado de uma maneira impressionante. É um trabalho, enfim, que demanda uma super energia, tempo e dedicação nosso. Esse ano vai ser no dia 20 de janeiro, agora, uma quinta-feira às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você participar, é gratuitamente, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. A gente se encontra lá.